Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco na noite de hoje. Para que possamos dar início às reflexões propostas na noite de hoje, nós vamos ler um texto extraído de Um Momento Espírita, volume 3, também disponível no site momentoespírita.com.br. Mensagem: A Trave e o Argueiro. Buscando sempre nas palavras de Jesus ensinamentos úteis para as nossas vidas, lembramos de um caso singular. Ao final do dia, o trabalhador dialogava com a esposa sobre diversos temas, quando enveredou pela crítica aos colegas de trabalho, que, segundo ele, praticavam erros abomináveis. Lembrava-se dizendo que não aguentava mais aquele pessoal da empresa. A esposa, que ouvia atenta, perguntou-lhe: "O que foi dessa vez?" Ao ouvir essas palavras, ficou preocupado, pois teve a impressão de reincidência no mau hábito de criticar. Todavia, continuou: "Sabe o que é? Lá na seção existe uma cadeira vazia que serve para o usuário se sentar quando vem falar conosco. Pois bem, quando eles se retiram, não colocam a cadeira de volta no lugar de origem, o que já é um desrespeito. E mais, os colegas não movem uma palha para colocá-la no lugar correto. Eu é que faço isso sempre, já que a cadeira fora do lugar atrapalha o trânsito." A esposa, que até então ouvia sem dizer uma palavra, comentou: "Engraçado." "O quê?" indagou o esposo curioso. "É engraçado tudo isso que você disse. Por quê?" "Você comenta sobre os colegas que não colocam a cadeira no lugar, desrespeitando o ambiente de trabalho, quando você faz o mesmo dentro da sua própria casa." "Como assim?" perguntou com o coração em sobressalto, pela surpresa da revelação. "Você termina de almoçar ou jantar, levanta-se, a cadeira vai para distante da mesa, quase no meio da sala. Seus filhos e eu observamos seu caminhar satisfeito até o sofá, atirando o corpo saciado nele, voltando em seguida o olhar sonolento para a televisão ou o jornal. Enquanto isso, eu recolho os talheres e, ao final, recoloco a cadeira no lugar antes que você mesmo tropece e reclame por ela estar fora da sua posição original." "Eu faço isso?" indagou assustado. "Há 8 anos", respondeu a esposa. Esse era o tempo que viviam juntos. Jesus, em sua sabedoria, questiona: por que olhar para o cisco que está no olho do teu irmão e não notas a trave no teu olho? Assim, procedemos muitos de nós, reprovamos os defeitos dos outros e esquecemos de dar uma olhada no nosso modo de ser. Criticamos no outro o que costumamos fazer habitualmente, sem nos darmos conta. Jesus, após o questionamento, recomenda: tira primeiro a trave do teu olho e então verás para tirar o cisco do olho do teu irmão. Antes de levantar a voz para criticar quem quer que seja, voltemos o olhar para a nossa própria situação. Observemos constantemente para não cairmos no mesmo equívoco do esposo que deixava a cadeira fora do lugar e criticava o comportamento nos colegas. Como podemos perceber, os ensinos de Jesus são sempre oportunos e atuais. Basta que saibamos compreendê-los. Pensemos nisso. E que possamos, então, nesse clima de reflexão, fechar os nossos olhos para a prece inicial, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Mestre, que esteja conosco nessa noite, acalmando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que nós possamos, em um ambiente tranquilo do nosso coração, receber as reflexões que serão trazidas a nós nessa noite de hoje e que, ao cair dessa semente em solo fértil, ela possa germinar e que, refletindo na mensagem trazida,
no Evangelho à luz da doutrina espírita, nós possamos abrir o nosso coração para transformações, para reflexões, e que ao passo que refletimos na mensagem de Jesus, possamos trazer a sua luz para o nosso convívio, para o nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a todos nós e permaneça conosco. Que assim seja. E eu convido para a explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita o nosso irmão Franklin Delgado, que estará falando para nós hoje acerca do Evangelho. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus consiga nos envolver num clima de paz e de harmonia. A explanação da noite nada mais é que uma singela reflexão acerca do capítulo 10 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Em específico, nós iremos conversar a respeito dos itens 9 e 10, que tem como tema o argueiro e a trave no olho. Nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos convida a uma reflexão, a um olhar diferenciado sobre nós mesmos. Seria como se fosse uma viagem ao nosso íntimo, ao nosso interior. Viagem essa que nos promove uma conscientização da forma como nós nos portamos, da forma como nós tratamos o nosso semelhante, as pessoas com as quais nós temos contato, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, na sociedade, enfim, em todos os meios aos quais nós possamos circular, nós possamos, de certa forma, interagir. O tema, propriamente dito, que é o argueiro e a trave no olho, antes da gente iniciar, seria necessário que nós soubéssemos o significado das palavras argueiro e trave. O argueiro nada mais é do que um cisco, uma película leve. Já a palavra trave, ela nos traz conceitos de como se fosse viga, um objeto de madeira que serve para sustentar algo. Então, quando o mestre nos diz que a gente não olha a trave que nós temos no nosso olhar, no nosso olho, e enxergamos o arqueiro no olho do nosso irmão, o nosso mestre Jesus, ele buscou com essa passagem nos trazer, de certa forma, um conceito de que nós enxergamos no outro aquilo que nós temos em nós. Muitas vezes nós julgamos, nós apontamos o nosso dedo para o nosso irmão, sem nos preocuparmos com os nossos defeitos, como se nós fôssemos perfeitos, como se nós tivéssemos a condição de julgar o nosso irmão. Nós sabemos que somos todos espíritos imperfeitos, que somos todos viajores da eternidade, que estamos encarnados neste planeta para que possamos evoluir. Sabemos das nossas dificuldades, dos nossos receios, dos nossos medos, e sabemos também aonde nós pecamos, em que nós temos que nos melhorar. Mas no dia a dia nós não colocamos isso em prática, porque se torna mais fácil nós apontarmos o dedo para o nosso irmão, nós julgarmos o nosso irmão, a sua conduta, do que nós fazermos essa viagem dentro do nosso íntimo. Se nós fizermos essa viagem, esse caminho, nós vamos descobrir que nós não somos melhores que ninguém, que nós também temos defeitos, que nós erramos, mas que estamos dentro de um contexto ao qual nós temos que aprender a perdoar, a aceitar o nosso irmão tal qual ele é, tal qual ele se apresenta. Porque nós estamos em fases diferentes da existência.
Alguns já estão mais evoluídos, outros ainda estão começando a sua evolução, alguns já conseguem ter discernimento de certos conceitos, outros já têm maior dificuldade em aceitar certas conceituações, e é necessário que nós consigamos colocar em prática a bondade, a paciência e principalmente a humildade. A humildade em nos aceitarmos tal qual somos e aceitarmos também o nosso irmão. Existe um dito popular, um adágio popular, que diz que quando a gente aponta um dedo para alguém, 3 dedos são apontados para nós. E esse adágio, ele traz para nós uma reflexão muito profunda. Se nós formos buscar nos ensinos do nosso Mestre Jesus, nós vamos relembrar a passagem do caso da adúltera, que foi colocada numa situação em que as pessoas que estavam junto a ela a condenavam e queriam atirar pedras por considerá-la adúltera, impura. O nosso Mestre Jesus vem com toda a sua simplicidade, com toda a sua humildade, e diz para as pessoas que estavam naquele momento que quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos se evadiram do local. Por quê? Porque todos, sem exceção, todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, todos nós julgamos o outro, todos nós praticamos o orgulho, o egoísmo. Então nós não podemos acusar o nosso irmão, porque nós também erramos. Muitas vezes, nós, ao acusarmos o nosso irmão, nós, de certa forma, estamos vendo nele um pequeno defeito que talvez esteja em nós. Mas, ao invés de nós trabalharmos esse defeito, essa má tendência, que Jung vai definir como sombra, nós preferimos nos colocar numa posição diferente e acusar o irmão, como se ele errasse, como se nós jamais errássemos. Quem de nós nunca impôs a sua opinião a outrem como sendo a verdadeira? Nós sempre buscamos que o outro faça e pense e haja da forma como nós fazemos, pensamos e agimos. Por quê? Porque desta forma a gente está escondendo até de nós mesmos a nossa sombra, que é os nossos defeitos, as nossas imperfeições. E o nosso Mestre Jesus, ele veio há mais de 2000 anos atrás para exemplificar através dos seus atos, testemunhar através das suas ações o amor. O amor como sendo a válvula propulsora, a engrenagem que vai fazer com que nós evoluamos, com que nós cresçamos. Então, a partir do momento que a gente aprende a amar, a gente deixa de lado, a gente não vai observar o defeito do irmão, a gente vai fazer uma viagem interior, vai buscar os nossos defeitos, as nossas más tendências, vai procurar eliminá-las e auxiliar o nosso irmão, que também está a caminho conosco, nesse processo de evolução, para que ele também possa, com o passar do tempo, deixar essas imperfeições de lado, porque nós somos espíritos irmãos, então nós necessitamos auxiliar os nossos irmãos. De que forma? Respeitando, buscando de forma tranquila, de forma coerente, encaminhá-lo, mostrar a ele o caminho correto. E caso ele não consiga observar esse auxílio, nós devemos nos calar, fazer uma oração e deixar com que o irmão ele siga o seu caminho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, nós vamos ler que uma das insensatez da humanidade consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Então nós temos o mal dentro de nós, nós precisamos trabalhá-lo. E de que forma que nós vamos conseguir trabalhar o mal que existe entre nós? Nós não precisamos vencer o mal, nós não precisamos aniquilar o mal.
que nós temos em nós. Nós precisamos, ao contrário, nós precisamos mudar, transformar esse mal que existe em nós em coisas boas, em bem. E de que forma? Auxiliando o irmão, praticando a caridade, amando ao próximo como a nós mesmos. Só assim nós vamos conseguir transformar esse sentimento chamado mal em um sentimento bom, em um sentimento de paz e de amor. E ele continua: para julgar-se a si mesmo, fora preciso que um homem pudesse ver o seu interior no espelho, o reflexo. Pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Então essa pergunta, né, que pensaria eu se visse outro fazendo o que eu faço, ele nos traz, de certa forma, uma outra grande reflexão, de que nós temos que melhorar a nossa conduta, de que nós precisamos de uma autorreflexão, de uma autoconscientização, de um autoburilamento do nosso espírito. Nós estamos preocupados, na maioria das vezes, com as coisas corriqueiras do dia a dia. Nós nos preocupamos com o nosso trabalho, com a nossa casa, com os bens materiais e esquecemos, na maioria das vezes, em nos preocupar com o nosso espírito, que é imortal, porque as coisas materiais todas passarão, né? Todas ficarão aqui. O que nós levaremos conosco é a nossa evolução espiritual, é o que nós aprendemos em questões morais. Jesus, ele veio trazer a moral pura. Então nós precisamos trazê-la, incuti-la em nosso ser, trazer essa moral evangélica e vivenciá-la. Trazê-la é fácil. O complicado é a gente pô-la em prática, é a gente vivenciá-la. E é só através dessa vivência que nós vamos conseguir evoluir. Então nós precisamos nos transformar. Mas essa transformação, ela é sem sofrimento. Nós não precisamos nos oprimir para mudarmos. Essa transformação, ela vai acontecer calmamente, devagar, a cada dia, em cada ação, em cada ato, em cada gesto em que eu praticar com o meu semelhante, eu vou estar, de certa forma, me melhorando. Eu preciso me ver e pensar. É necessário que nós ajamos menos com o instinto e mais com a razão. Agindo com o instinto, a gente ofende, a gente magoa, a gente muitas vezes fere. Talvez daqui a um minuto a gente já pare para refletir e perceba o erro que nós incorremos com o nosso irmão. Então, se nós, neste momento de raiva, nós pudermos parar e refletir, que pensaria eu, se visse alguém fazendo o que eu faço, nós sentiríamos vergonha. Então, nós precisamos reverter essa polaridade negativa em positiva. E continua o texto. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si os seus defeitos. Então nós dissimulamos para nós mesmos os nossos defeitos. Nós buscamos sempre nos mostrar para as outras pessoas como se nós fôssemos as pessoas mais perfeitas da face da Terra, do planeta Terra. Nós precisamos dessa demonstração para que nós possamos satisfazer o nosso ego. Mas no nosso íntimo, nós sabemos que essa realidade, que essa situação não é uma realidade. A verdadeira realidade é que nós temos ainda muito em nós o egoísmo e o orgulho, que são duas chagas que fazem com que a humanidade ela evolua paulatinamente, devagar. Né? É importante que nós estamos sempre evoluindo, mas nós poderíamos estar mais evoluídos. Nós não só estamos porque nós nos apegamos às coisas materiais, nós nos apegamos às aparências. A partir do momento em que eu passo a não dar tanta importância para as aparências, eu consigo me enxergar tal qual eu sou. E eu consigo me aceitar tal qual eu sou. Eu me enxergando e eu me aceitando já é um passo para que eu possa ver no irmão as suas qualidades. Porque nós muitas vezes buscamos só o defeito das pessoas, dos nossos irmãos. As qualidades nós trazemos para nós.
mas os defeitos são dos nossos irmãos. Então, quando eu começo a me observar, eu começo a perceber que eu sou cheio de defeitos também, muito mais do que o irmão ao qual eu estou julgando. E isso faz com que nós consigamos analisar, refletir e perdoar. Perdoar a nós mesmos pelas nossas atitudes e respeitar o nosso irmão com as suas opiniões. Então, meus irmãos, a reflexão que fica nesta noite é a de que nós somos ainda espíritos imperfeitos, é de que nós precisamos muito evoluir, que nós ainda temos uma estrada enorme para trilhar, que nós somos espíritos eternos, que a cada encarnação, que a cada nova existência, que a cada nova oportunidade que o nosso Mestre Jesus nos dá, que nós possamos, que nós consigamos observar o nosso irmão, ver no nosso irmão o seu lado bom, ver no nosso irmão o amor do nosso Mestre Jesus Cristo, ver nele um irmão, um filho de Deus, tal como nós. A trave e o argueiro no olho, ele vem nos mostrar que nós estamos todos juntos, que somos todos um só e que precisamos e que só conseguiremos evoluir quando nós nos dermos as mãos. E esse dar as mãos quer dizer o trazer para si, o aconchegar, o perdoar, o acalentar. Então nós precisamos cada dia mais amar o nosso próximo, respeitá-lo nas suas dificuldades e não julgar. O julgamento ele não condiz com o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão não julga, ele simplesmente ama. Ama e auxilia. Então que essas reflexões possam nos oportunizar uma nova forma de vermos os nossos irmãos e principalmente de nos observarmos. E que através dessa reflexão nós possamos mudar as nossas atitudes. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar, nos orientar e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. E que possamos, ainda envolvidos nesse sentimento de paz, convidados às reflexões da noite de hoje, que possamos todos nós fechar os nossos olhos para a prece final, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso modelo e guia, que permaneça conosco, nos auxiliando através da presença do nosso anjo guardião, dos nossos amigos do plano espiritual, a fim de que sempre que estejamos em situações a qual devemos primeiro observar a nós mesmos, que nosso Senhor Jesus Cristo fortaleça o nosso anjo da guarda, que ele possa, através do acionamento de nossa consciência, nos alertar para que não erremos, criticando ao outro, sem antes olhar para nós mesmos. Que Jesus permaneça conosco em nossas casas, nossos lares, e que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós estamos publicando em nosso canal o nosso último vídeo do ano. Agradecemos a todos vocês que permaneceram conosco durante esse ano e na segunda quinzena de janeiro estaremos retornando com as atividades de gravação e estaremos publicando novamente os vídeos aqui no nosso canal. Que Deus permaneça conosco.